Primeira, qual a importância da Operação Lava Jato para o país? A Operação Lava Jato é uma operação de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que levaram até a Justiça Federal muitas questões importantes a serem debatidas, ligadas à lavagem de dinheiro, que abrangem, né, determinados políticos, empreiteiros, e está calcado principalmente em delações premiadas que permitiram que não só aqueles operadores do sistema, mas os mais chefes das organizações criminosas pudessem estar sendo investigados, responsabilizados e punidos à medida das suas condutas. Então ela realmente está nessa quadra histórica com o envolvimento de crises políticas, econômicas, ética e social, e ela é o centro desse fenômeno e que certamente precisa encaminhar para soluções novas para o país. Recentemente houve uma convenção constitutiva do ex-presidente Lula e essa medida foi bastante criticada, pois não havia um convite antes espontâneo. Essa medida seria correta ou não? Há duas formas de condução coercitiva. Uma quando a pessoa não comparece espontaneamente quando é intimado e, portanto, é a condução coercitiva. E outra condução coercitiva quando há alguns elementos para a investigação, mas não há necessidade, ou pelo menos não é adequado ter uma prisão temporária ou preventiva, mas que há necessidade para a investigação. Então, nesse ponto, há então, uma segunda forma de condução coercitiva, que é permitida e os tribunais fazem e que me parece mais correlata com o que aconteceu com o ex-presidente Lula, então está dentro de uma legitimidade. A mesma Operação Lava Jato já haviam sido feitas 116 conduções coercitivas de forma semelhante. Então, realmente está dentro de um encadeamento e dentro de uma estrutura do legislativo do judiciário de acordo com as regras de processo penal. Sim, essa operação que teve a prisão coercitiva, condução coercitiva, mobilizou mais de 200 policiais federais, 50, 60 auditores fiscais. Era necessário tanto efetivo, sabendo que após 2 anos de Lava Jato, é muito difícil alguém ainda guardar provas contra si mesmo num dos locais. Vejo que todas... Houve muita medialização. Não, vejo que todas as operações, né, podemos assim dizer, todas as operações da Lava Jato, nas suas 20 fases, mais de 20 fases, elas são feitas buscas e apreensões, condições coercitivas, e isso envolve muitos réus, muitos investigados e muitas pessoas em muitos lugares. Então, o tamanho da operação realmente ela é um tamanho adequado, ou correlato com aquilo que sempre nós temos em termos de operação. Agora, dizer eventualmente teria que conhecer o processo, analisar a fundo as provas. Eu acho que não é possível nós termos uma análise superficial e simplesmente por que nós lemos no jornal para ter dizer se houve algum excesso, houve alguma questão nesse sentido. Aparentemente, não. E muitos juristas criticam os vazamentos sistemáticos da Lava Jato. Por que esses vazamentos ainda não foram investigados? Bom, veja, alguns vazamentos de delações que ainda não haviam sido homologadas, realmente foram abertos inquéritos policiais e precisam ser investigados. Mas na grande maioria dos casos, os processos são públicos, né? Então são públicos, têm acesso às pessoas, e hoje nós temos uma facilidade muito grande de comunicação, tecnologias, que permitem esse encaminhamento. Então, assim, nós não temos, sobretudo, um momento em que podemos dizer que temos vazamentos seletivos. Aqueles que são, alguns pontuais, estão sendo investigados. Realmente não é para dizer que houve vazamentos. E se houve, as pessoas que fizeram isso têm que ser responsabilizadas. E por qual razão a Justiça de São Paulo encaminhou o parecer contra o ex-presidente Lula para a Justiça de Curitiba? O que parece da decisão é que o crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal, e o Supremo Tribunal Federal diz que os casos relacionados à investigação da Petrobras devem estar na 13ª Vara de Curitiba. E após as manifestações de domingo, o juiz Sérgio Moro divulgou uma nota se solidarizando e agradecendo as manifestações. O jurista Dalton Dallari fez uma dura crítica com relação ao Sérgio Moro, afirmando que
ele se deixou persuadir pela medialização e como ele é um juiz federal e está em andamento de um processo dessa magnitude, ele deveria ser mais reservado nesse ponto. O jurista do Alto da Lari teria algum embasamento nisso? Não li a manifestação da Alto da Lari, poderia ler e tal. Agora, em regra, o juiz Sérgio Moro não tem falado em nada sobre o processo da Lava Jato, a não ser o processo, e não saberia o conteúdo dessa fala do Dall'Ani para poder eventualmente aderir ou não, né? Sim, e esse apoio da população não criaria esses justiceiros, digamos assim, desculpa pelo termo, mas um justiceiro de um judiciário, como aconteceu com Joaquim Barbosa, essas coisas, isso não seria errado? Isso não poderia ser ruim para o próprio judiciário? Não há nenhum justiceiro. Na verdade, o judiciário só age quando é provocado. Tem o princípio da inércia da jurisdição. Então, tudo que o juiz é submetido a decidir, ele decide nos termos direitos legais. Posteriormente, há a possibilidade de recurso no Tribunal Regional Federal, STJ, STF. Em nenhum momento houve nenhum tipo de verificação como essa. Até eu acho que é uma impropriedade, é uma injustiça estar chamando de justiceiros ou querendo chamar assim, por conta de que todos os atos foram confirmados pelos tribunais superiores, o que não foram modificados e que, portanto, cada juiz está fazendo o seu trabalho e seu papel dentro do Estado Democrático de Direito. Uma última pergunta. Com relação ao ex-presidente Lula, caso ele assuma o ministério, ele terá foro privilegiado? A Constituição determina que ministro do Estado tenha foro privilegiado. Contudo, há entendimentos, inclusive já do Supremo Tribunal Federal, que quando você assume um cargo ou deixa de assumir um cargo para fazer tipo uma fraude em relação a quem será julgado, há a possibilidade do próprio Supremo Tribunal Federal desconstituir isso e fazer com que ele responda o processo lá na primeira instância. Mas isso tem que ter uma provocação em processo judicial.